Perguntas que precisam de respostas. Como contar para uma criança que um ente querido morreu? A criança deve participar dos rituais de funeral? A criança entende que a morte é irreversível? Ai, 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 perguntas complicadas, perguntas bem difíceis, que a gente que é mãe fica sempre complicada. Irineu Villanueva Júnior, especialista em luto infantil e criador do curta-metragem. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo, viu? Obrigado pelo espaço. Bom ter você aqui. E aí, aquelas perguntas ali ficam na cabeça de todos nós, pais, né? Como falar? Qual é o certo? Então, essa é uma experiência que, assim, nós não fomos educados para a morte, né? Existe uma coisa que todo mundo fala assim, a morte é certa, né? E a gente... Mas não se conversa sobre a morte, Não né? se fala, pelo contrário, evita-se falar sobre isso, né? E quando isso vem na sua vida de uma forma bastante efetiva, quando você perde alguém, aí você tem que acionar os seus recursos, né? Para que você possa enfrentar esse chamado luto aí, que é o processo da perda, né? E não existe nenhuma fórmula correta, o que precisa se dizer é a verdade, né? Então isso é um tema muito interessante que quando você trabalha com a criança, né, a partir de uma perda, seja de um animal de estimação, que é uma coisa muito comum na vida de uma criança ou de um ente querido, é você tratar com a verdade, porque quando você cria qualquer situação de metáforas para explicar sobre essa perda, Difícil. é muito mais difícil e você está dando a oportunidade para a criança criar o que ela quiser. Né? Então, o mental da criança naquele momento ele é muito produtivo, né? E a criança percebe todo o movimento, que algo errado está acontecendo, que estão escondendo alguma coisa dela, e aí isso permite com que ela, primeiro, não passe pela experiência da perda, né, e do luto, e outra que ela vai fantasiar e vai criar qualquer coisa em cima. Tem uma idade... Para cada idade tem uma forma de falar? Não existe isso. Eu acho que tem que se encontrar a maneira mais adequada para falar com aquela criança. Todo mundo fala que virou uma estrelinha, foi pro céu. Essa é uma metáfora que se usa, né? Que não é o melhor caminho para se dizer, né? E às vezes os pais, até para proteger a criança, acabam criando essa situação. Tem coisas piores, fala que viajou, por exemplo, né? E a criança fica eternamente esperando aquela volta e nunca volta, né? Então, assim, metáforas são coisas mais difíceis. Então, assim, não tem idade e jeito, tem que entender o momento da criança, o tipo de perda que aconteceu, que as perdas são... né? Como aconteceu, às vezes um acidente, por exemplo, é uma coisa mais delicada, que era uma morte inesperada, enfim. Então, você tem que encontrar o melhor caminho, o melhor momento para falar com aquela criança. Quando se deve falar? Qual é esse melhor momento? Por exemplo, aconteceu hoje. Eu acho que assim, a criança, ela pode participar? Ela deve participar, né? Quando a gente está falando aí que você trata isso com verdade, que todo o processo, se possível, que essa criança participe. Né? Claro que você tem que preservar algumas coisas, talvez a família está tão desorganizada e tão desestruturada, foi um acidente inesperado, enfim, onde a própria família está desorganizada. Então ela tem que olhar para aquela criança e entender como ela vai lidar com isso. E o processo do luto, ele se arrasta um pouquinho, né? Então vem, né, o pós, né? E tem adoecimentos, enfim, tem diversos tipos. Mas o correto é falar com a criança a verdade para que ela entenda que aquilo é irreversível. Né? Então isso é super importante. E é muito comum, por exemplo, na vida da criança, ter o peixinho em casa. O peixinho morre, o pai vai lá, compra outro e coloca no lugar. Né? Quer dizer, quando o pai faz isso, por mais que ele tenha uma boa intenção, ele está deixando de dar oportunidade para que aquela criança vivencie uma perda de um jeito menos traumático, para que ela possa ser um adulto com uma perda mais saudável, né? Encarar o luto de um jeito mais saudável. Tem uma idade que você acha certo assim que pode começar a falar ou tem assim, quando é muito pequenininho não precisa? Depende de como a criança demanda, né? A própria criança pode te demandar, por exemplo... 2, 3 aninhos? Você acha eu acho que se tem a demanda da criança, você pode falar com ela sobre isso. Talvez ela não entenda ainda de um jeito tão como deveria ser, mas ela vai entender que ali aconteceu uma ruptura, né? Que existiu uma perda ali. E como preparar essa cabecinha dessa criança? Então, acho que se nem a sua está preparada, né? Então, esse é o grande desafio, né? Os adultos ainda convivem com esse tabu ainda de se falar sobre morte. Então, esse trabalho que eu estou fazendo é exatamente para
conscientizar as Quando pessoas. você criou esse trabalho? Quando veio essa ideia? Fantástica. Então, isso veio a partir de perdas pessoais. Eu, num curto espaço de tempo, perdi o meu pai e 3 meses depois eu perdi um sobrinho num acidente de carro de 27 anos. Isso é um divisor na vida de água de qualquer pessoa, na vida de qualquer pessoa. E a partir disso eu fui entender essa questão do luto e me deparei com uma situação muito interessante que é a prevenção e também chamada educação para a morte, que é como é que a gente abre o diálogo sobre isso. E aí fui fazer cursos de psicologia do luto e aí eu conheci esse conteúdo, né, de 2 psicólogas, a Valéria Tinoco e a Luciana Mazorra, que já tinha um livro que contava, né, a história de uma criança que perdeu um passarinho, que é um animal de estimação, e eu, como publicitário, vi ali uma oportunidade de transformar esse livro num filme. E aí eu produzi um curta-metragem para ajudar pais, educadores e psicoterapeutas a usar esse instrumento para conversar sobre as crianças. E de um jeito lúdico, né, para a gente poder, enfim, abrir esse diálogo com as crianças. E a criança, ela demanda isso, ela traz para você as perguntas que ela quer fazer, né? Então, é saber lidar com isso, né? Por exemplo, na minha casa, a minha irmã um dia contou que ela teve netos depois da perda do meu sobrinho e filho. Ele um dia olhou a foto da família e perguntou: quem é esse moço aqui, que era o meu sobrinho, né? Ali foi uma oportunidade de contar o que aconteceu, né? Então, assim, a criança acaba te demandando para que você possa dar para ela uma resposta que ela precisa. E o choro? Quando a pessoa está sofrendo muito, os familiares, assim... Acho que o choro faz parte do processo do luto, né? Faz, mas assim, eu estou dizendo, se a pessoa está muito sofrida, né, dependendo quem ela perdeu, essa pessoa pode tentar preparar essa criança ou uma outra pessoa da família? Eu acho que o adulto tem que se fortalecer, né? E tem adulto que não despenca, consegue. Você sabe, não consegue. Não consegue. Acho que tem uma dificuldade muito grande, né? Isso hoje é uma coisa que essa pessoa provavelmente na infância não teve a oportunidade de viver os seus lutos de uma forma saudável, né? Então eu acho que tem que encontrar a pessoa mais forte dentro desse contexto da família, para que possa lidar com isso. Agora, se, por exemplo, se é um caso de uma mãe que a criança perdeu o pai, a conexão de afeto é da criança com a mãe. Então, aí vai ter que existir uma relação ali, total, porque tem vínculo ali, tem afeto ali. Então, isso é uma coisa super importante para que os pais estejam atentos em relação a isso. Qual a melhor forma para chegar? Porque é muito difícil para um adulto conversar com as crianças, eles não conversam nem entre eles sobre a morte. Para chegar, quando acontece o óbito, é naquele momento, É o que eu defendo, assim, a gente trabalhar de forma preventiva, né? Não precisa esperar... Trabalhando antes, né? Explicando, né? Exatamente, não precisa esperar acontecer o fato para que converse sobre isso. E a criança hoje está online, né? Ela está na internet, então os games, na escola, ela convive com isso e acaba que isso... é uma experiência que essa criança está vivendo, né? Então, o momento certo, eu acho que é trabalhar de forma preventiva. Por exemplo, este filme, o curta-metragem, é uma ótima oportunidade. Qual é o nome do filme? É O Dia em que o Passarinho Não Cantou. O Dia que o Passarinho Não Cantou. Que a gente transformou no curta-metragem, ele está disponível no YouTube. No YouTube? Tá, no YouTube do Sem Pressa para Viver, que é o meu movimento que eu criei, que tem como propósito abrir o diálogo sobre perdas e luto. E a primeira ação que a gente fez foi o lançamento desse curta-metragem, né? Então, no YouTube do Sem Pressa para Viver, qualquer pessoa pode acessar e ver esse filme. Entender, e quem sabe, né, sentar com as crianças, assistir e depois discutir sobre isso. Porque, assim, o que é errado, né? Que a gente fica perguntando, né? É certo, é errado? A gente entende que tenta poupar, né? Sim. As pessoas tentam poupar as crianças, mas esse poupar é mais difícil, porque vem um amanhã, depois, uma semana... quando fala que vai viajar. Eu acho muito difícil. É muito difícil, porque a criança vai imaginar o que ela quiser, né? E aí, como ela está ali na formação... Fizeram isso para uma amiga minha, que era especial. Ela falaram que viajou. Pois é. Irmão. Essa criança vai esperar esse irmão voltar até quando? Né? E até quando eles vão continuar sustentando essa situação? E o que ela vai construir na cabeça dela e conectar com os sentimentos que ela tem. Né? Então, isso é muito importante. E, assim, a questão de você vivenciar essas perdas na fase da infância, né? Isso é muito importante, porque ali você está construindo a sua personalidade. Né? E você não perde só pessoas, você perde relacionamento, você perde emprego, você perde projetos de vida, muita coisa, você perde amigo. Então, assim, no momento que você tem perda, né, você vai ter que lidar com o luto. E a gente é sempre preparado para ganhar, né? A gente sempre quer vencer, competir, e a gente nunca é preparado para perder. E a gente, quando depara com uma situação dessa, talvez você aí consegue
concretizar o que a maioria das pessoas dizem, a morte é certa. Né? Mas eu acho que as pessoas falam isso, mas não assimilam. Não aceitando, né? Não é uma coisa muito... Porque assim, quando isso acontece, é fato, né? E assim, a longevidade, nós estamos vivendo mais, a medicina evoluiu muito. Mas isso não garantiu que ninguém vai morrer, todos nós vamos morrer um dia. É certeiro. Né? Então isso assim, quando a gente lida com isso com uma convicção, verdade, com certeza, convicção, né? Você muda a sua vida. Porque o que te separa entre o seu nascimento e a morte? É a sua vida, né? E a sua vida é o seu tempo. E é o que você faz com esse seu tempo. Isso é o mais importante. Então, quando você olha para as crianças, é tentar pegar desses pequenos fatos, por exemplo, a perda de um animal ou de uma ideia, enfim, e começar a trabalhar ali nessa criança para que ela entenda que existem algumas coisas que são finitas, né? E que a gente vai ter que lidar com isso. E quando acontece, né, o óbito, você é favorável, claro, que leve a criança no velório, que ela participe de todos os atos que tem, do cemitério, Sim, é claro que todo caso tem que ser, né, observado e tratado com a devida particularidade. Na maioria dos casos, sim, né, acho que a criança deve... Tem criança que pede, né? Que pede, exatamente. Às vezes ela é poupada, deixa na casa do amigo, a criança vai se sentir abandonada naquele momento, porque ela está percebendo que alguma coisa está acontecendo. E por que ela não pode participar daquilo? Eu acho mais difícil, né? Principalmente hoje tem um movimento muito grande dos hospitais, por exemplo, que tem... E os hospitais preparam, né? Isso, tem psicólogo, todo mundo para dar notícia, né? Ainda tem muito que evoluir, né? Hoje a gente tem uma medicina que tem cuidados paliativos, que está tratando isso de um jeito muito mais interessante do que se tratava há 5, 10 anos atrás, mas ainda tem muito para evoluir, né? Porque quando tem, por exemplo, numa questão da doença, ali tem uma oportunidade de você vivenciar, né, a experiência. Então é importante levar a criança até o hospital, claro que preparando, conversando com ela, mas não deixando e negando a experiência de vivenciar isso, porque com certeza isso vai refletir nas perdas que ela vai ter na fase adulta. Você acha, por exemplo, qual é a idade, tem uma idade certa para começar a falar, por exemplo, mostrando um filmezinho, né? Você aborda a morte de um passarinho de estimação, que é algo muito comum, no geral, para as crianças lidarem, né? Mas, assim, tem uma idade? Você acha? Eu acho que depende da ferramenta que você vai usar, né? Este curta-metragem, por exemplo, criança a partir de 3 anos, você já pode conversar usando o filme. Porque com o filme fica muito mais fácil, né? Sem dúvida. Ele é um instrumento mesmo, né? E ele é muito interessante que, apesar do foco ser na criança, ele está trabalhando o pai, o educador e o psicoterapeuta, que às vezes também o psicoterapeuta, por exemplo, que recebe uma criança enlutada, ele tem muita dificuldade de acessar o sentimento daquela criança. Então o filme traz uma identidade dessa criança, ela se identifica com aquele personagem e ali ela consegue conectar com as suas emoções e falar sobre isso, né? E me conta um pouquinho sobre como você planejou, como você focou nas crianças. Você achou que é o fundamental, é exatamente isso? A gente não está preparado desde cedo? Eu estou trabalhando exatamente na prevenção. Né? Como é que a gente pode... Dentro do luto, existe uma coisa chamada luto complicado, que é aquele luto que se arrasta muito tempo. Né? As pessoas ficam discutindo, existe fase, quanto tempo dura o luto, enfim, isso é de cada um vai viver o seu luto. 1 a 2 anos que fala. E não existe uma regra para isso, né? O que existe dentro da psicologia nova, você no luto passa por uma fase ou de focar na perda ou na reparação. O normal é você oscilar entre essas duas coisas, não ficar só focado na perda e nem na reparação. Então, o luto normal é quando você transita entre essas duas coisas. Se você estacionar em alguma dessas aqui, que tem gente também, eu tenho que ser forte, homem, por exemplo, né? Eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, eu vou ter que, né, suportar isso. Não, tem que chorar, tem que ir lá nas perdas. Tem que viver o luto, tem que viver. Porque é a única forma que você tem. E tem gente que segura, parece que segura na hora, quer ficar forte ali, mas depois parece que desmonta muito mais. Eu acho que tem assim, pior, né? O pós-ritual, os rituais que acontecem são os momentos mais difíceis. É mais difícil. Né? Porque aí você tem a realidade lá, depois ali. Na hora que vai embora do cemitério ali, quando baixa aquele caixão ali, para mim é o momento mais difícil. É muito difícil, né? É um momento em que você realmente vai lidar com a perda efetivamente. É a sensação, né? A gente tem que trabalhar muito com... A gente gosta, né, dessa coisa da presença física, né, o olhar, o sentir. É isso que faz a falta. Eu acho que é isso no luto que é o complicado quando você volta para casa. E eu acho que o grande trabalho dos psicoterapeutas é conseguir reativar que a conexão é de amor.
Então, se a pessoa ela pode fisicamente não estar Não está ali, aqui, mas o amor mas ela continua. está dentro de nós e vai viver eternamente. Então, os momentos que você viveu com aquela pessoa. Então, enfim, isso é muito importante, né? A gente hoje está, além do curta-metragem, a gente está fazendo um movimento super bacana que se chama 101 Perguntas sobre perdas e luto da criança. Então, a gente está fazendo um movimento colaborativo que qualquer... Quantas? 101? 101 perguntas. A gente fez uma brincadeira em cima disso, né, com os livros que existem sobre perguntas. Então, qualquer pessoa hoje pode mandar uma pergunta e nós vamos buscar essa resposta com especialistas, enfim. Isso vai se transformar num conteúdo para que qualquer pessoa possa acessar. Quais as perguntas que você mais recebeu? Então, tem Qual é a maior dúvida das se a morte é irreversível, né? Se a criança entende que a morte é irreversível, como lida com uma criança que está vivendo uma situação de suicídio, aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo. Né? Então, isso é uma pergunta também. Imagina Esse tipo de morte é pior, hein? Você não pode explicar para a criança como aconteceu, só o fato, né? Eu acho que aí Né? tudo tem que ser tratado com muito cuidado. Né? E sempre entendendo que existe a psicoterapia, que pode auxiliar, né? E facilitar pelo menos o entendimento e o diálogo sobre isso, né? Então, assim, trabalhar isso de forma preventiva é o caminho que eu estou descobrindo que, assim, a criança precisa, né? E é urgente que se faça isso. Né, que pais, educadores na escola, por exemplo, é pior, né? Que são mortes traumáticas, né? Que aí vem junto com o luto trauma também, né? Daquela perda súbita, né? Só que, infelizmente, assim, em 10 pessoas que morrem, uma vai morrer de morte súbita, as outras 9 provavelmente vão passar por processo de adoecimento, de morte lenta. Mas que hoje, né, se fala-se muito na onda da boa morte, né? Como você planeja esse seu, né, desligamento e a sua partida, né, para que você olhe para isso. Trabalhar mais o espiritual, né? Conviver, conversar mais mesmo, né? Trabalhar que o amor continua sempre, né? E você saber desse tempo que você tem aqui, né? O que você faz com esse tempo? Eu converso muito sobre isso, porque as pessoas não conversam, isso é lamentável. Que bom, eu acho super bacana, porque inclusive, assim, com esse trabalho de divulgação, obrigado pelo espaço que vocês estão dando aqui para falar sobre isso, mas a mídia também... Porque ninguém fala, ninguém quer saber que vai morrer, mas vai. A única certeza da vida é nasci e vou morrer. Você não vai ser bonito, vai ser rico, vai ser bem amado, nada. Mas você nasceu, você já sabe, vou morrer. Então, exatamente. O povo tem que falar mais sobre isso. E olhar assim, de trás para frente. Já que eu vou morrer, como é que eu vivo melhor? Como é que eu aproveito melhor o meu tempo? Como é que eu olho para pequenos gestos? Muito longo prazo. Exatamente. E você não sabe, né? Você sabe que vai, mas você não sabe o dia. O futuro não existe. Não. Olha, eu amei você aqui, viu? Que eu também convida mais uma vez muito. para as redes sociais, onde a gente encontra o curta-metragem. Então, a gente está no Instagram, no @sempressapraviver. Tem o site www.sempressapraviver.com.br. Eu estou no Facebook também, né? Sempre Sem Pressa para Viver é todos os meus canais das redes sociais estão lá. Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo espaço. Obrigada. Fica comigo, nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já com muito mais para você na Tarde Show.